Shalom. Hoje é o livro de 1 Pedro, começa a carta de 1 Pedro, 1 até o 3 e Isaías 33, né? Eu li aqui na versão NVI. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Bendito seja Deus e Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultarão ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, apesar de não terem visto, mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava. Quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram a esses sofrimentos, a ele foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês. Quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância, mas, assim, como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês, pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos na sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. 1 Pedro 2. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom.
À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair. Os que não tropeçam, os que não creem tropeçam, porque rejeitam a mensagem, algo para o qual estavam destinados. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Tenham uma conduta correta entre os pagãos, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja aos governantes como enviados por ele para punir os que praticam mal e aprovar os que praticam bem, pois é da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos perversos, porque é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, ainda que sofra injustamente. Pois que, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecado? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês. 3. Do mesmo modo, mulheres, cada uma de vocês esteja sujeita a seu marido, para que, mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho sem palavras, pela conduta da esposa. Ao observar a conduta pura e respeitosa de vocês, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que ele seja algo interior imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão ao chamá-lo Senhor. Vocês serão filhas dela se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes,
Não paguem mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados, e assim receberão bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarda sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Agora o livro de Isaías, capítulo 33. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você terminar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Senhor, tenha misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força a cada manhã, a nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da tua voz, os povos fogem. Quando te levantas, as nações se dispersam. Como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó nações. Tomarão posse do desejo, como uma nuvem de gafanhotos. Ó Senhor, o Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação. Sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Vejam como os seus heróis gritam nas ruas. Os embaixadores da paz choram amargamente. As estradas estão abandonadas. Ninguém viaja por elas. Rompeu-se o acordo. As suas testemunhas são desprezadas. Não se respeita ninguém. A terra pranteia e fraqueja. O Líbano murcha, envergonhado. Saron é como a Arabá. Bazã e o Carmelo foram sacudidos. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora eu me erguerei. Agora serei exaltado. Vocês concebem palha e dão à luz restolho. O seu sopro é um fogo que os consome. Os povos serão queimados como se faz com a cal, como espinheiros cortados serão postos no fogo. Vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não completar o mal.
Este é o homem que habitará nas alturas. A sua torre segura será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão, e a água não lhe faltará. Os olhos de vocês verão o rei no seu esplendor, e vislumbrarão a terra em toda a sua extensão. Nos seus pensamentos, você se lembrará dos terrores passados. Onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributos? Onde está o encarregado das torres? Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo que fala enigmática, de fala enigmática, com a sua língua estranha incompreensível. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Os seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica, tenda que não será removida, cujas estacas jamais serão arrancadas, nem rompida, nenhuma das suas cordas. Ali o Senhor será majestoso para nós. Será como uma região de rios e canais largos. Nenhum navio a remo os percorrerá. Nenhuma nau poderosa velejará neles, pois o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. As suas cordas se afrouxam. O mastro não está firme. As velas não estão estendidas. Então, será dividida grande quantidade de despojos, e até o aleijado levará a sua presa. Nenhum morador de Sião dirá: estou doente. Os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, querida pastora Rúbia. Gente, essas cartas, né? Tanto de Paulo quanto de João, as cartas de Paulo é o suprassumo, né? Eu amo as cartas de Paulo. Mas as cartas de João e de Pedro, uau! Tem tantas instruções, tantas chaves poderosíssimas. Vamos lá, então, a gente tem que destacar algum trechinho, né? Não dá para falar de tudo. Aqui daria dias de estudo, cada carta dessa aqui. Mas vamos lá. A gente fazendo uma breve análise aqui dos temas mais centrais, né? Logo no capítulo 1, primeiro que aqui, ó, a gente tem que entender o contexto, tá? Do que Pedro está escrevendo. Ele está escrevendo aqui para aqueles que são eleitos e que são forasteiros, né? Foram forasteiros pela dispersão, logo no capítulo 1, versículo 1. Então, é uma linguagem que é muito interessante, porque abarca os judeus que foram para o exílio, né? E ele também se dirige aos gentios que foram enxertados na oliveira, que foram enxertados em Israel, onde a gente pode ler em Romanos 11 também. Então, agora, todos somos parte do povo escolhido de Deus. É isso que a gente precisa entender, certo? Então, primeira coisa que você tem que ter em mente é que Deus nunca substituiu o povo de Israel pela igreja, certo? Isso é uma doutrina totalmente antibíblica. Isso não existe. Uma pessoa que fala uma coisa dessa, ela não conhece a palavra, ela nunca leu a palavra toda. Porque Deus nunca substituiu, Deus sempre foi fiel a Israel. Por mais infiel que Israel foi com Deus, Deus sempre foi fiel a Israel. E Deus sempre teve o propósito e o objetivo desde Gênesis lá. Quando ele dá a promessa para Abraão, ele já tem o vislumbre de alcançar todas as nações. E ele escolhe um povo que deveria ser luz para todas as nações, certo? Israel falha nessa missão, mas o Senhor manda, né, no meio de Israel, no meio da região que ele escolheu, porque Israel é uma geografia escolhida por Deus, é um local que Deus escolheu.
E para quem vai em Israel, sente isso de uma forma absurda, não tem explicação. E muita coisa ainda vai acontecer em Israel, né, profeticamente falando, mas ele manda o seu filho amado para onde? Para qual localidade? Israel. E ele era judeu, certo? Então, nós aqui fomos os gentios, as outras nações que já fazia parte do plano de Deus, que já estava no coração de Deus, nós fomos enxertados na oliveira, que é Israel. Então, Pedro está falando para todos nós como um só povo agora de Deus. Porque pela obra de Yeshua HaMashiach, hoje nós somos sim povo de Deus. Nós temos as bênçãos do povo de Deus e nós temos o chamado, nós temos a eleição, nós temos a aliança e nós temos os nossos deveres também para com o nosso Pai, porque a aliança é uma via de mão dupla, certo? Então, ele está escrevendo aqui para esses eleitos que são aqui forasteiros. Então, é interessante, né? Isso, porque ele está abarcando aqui todos nós que estamos ainda caminhando como forasteiros antes da chegada do nosso, da volta do nosso Mashiach e a restauração de todas as coisas, o domínio e o poder dele sobre todas as nações, né? Então aqui a gente tem no primeiro capítulo, na primeira carta aqui de Pedro, ele vai lembrar da nossa herança. Pedro faz aqui literalmente uma celebração de uma herança que ela é incorruptível, é uma herança que nunca tem fim, é uma herança que não acaba. Essa herança, ela vem através da ressurreição do nosso Mashiach. Ela conecta diretamente as promessas abraâmicas, né, ao conceito da volta de Yeshua e da restauração de todas as coisas no mundo vindouro, né? Então, os profetas, eles ansiavam por essa salvação, eles ansiavam pelo cumprimento da vinda do Mashiach, e isso agora nós já experimentamos, nós já vivemos isso. Nosso Mashiach já veio, e agora nós aguardamos a outra parte da profecia que está para se cumprir, que nós ansiamos, né, para se cumprir e fazer parte dela, viver ela. E aí depois a gente vai vendo que Pedro, ele vai dizendo assim, olha, o chamado, sede santo porque eu sou santo. Olha que interessante essa frase, ele fala, sede santo porque eu sou santo. Essa frase vem de Levítico. Ele pega essa frase lá da Torá, de Levítico 19:2. Pedro está nos lembrando que nós fomos remidos, não como a prata, como o ouro, mas nós fomos remidos com o sangue precioso do Cordeiro. Ele está aqui, quando ele fala de Levítico 19, ele está fazendo uma referência do sistema sacrificial, do templo, do Cordeiro Pascual, entendeu? Então ele está fazendo essa referência que nós fomos remidos por um sangue preciosíssimo, o sangue do nosso Cordeiro, né, do nosso Mashiach. Depois, no capítulo 2, ele vai dizer sobre a pedra angular e o sacerdócio real. E aí, aqui, ele está usando uma linguagem bem judaica, nesse momento aqui, né? E ele cita Isaías 28, quando ele fala isso, e ele cita Salmos 118. Então, olha como a Bíblia, ela se conecta, né? Como o Novo Testamento, ele se conecta com o Velho Testamento. Então, tem toda uma ligação. Quando ele fala sobre a pedra angular e o sacerdócio real, ele está conectando aqui Isaías e Salmo. Então, quem é a pedra angular? É Yeshua. Yeshua é a pedra angular que foi rejeitada, mas que se tornou a pedra principal.
né? E nós, como a comunidade messiânica, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva. É muito legal essa questão da pedra angular. Tem um vídeo, até eu acho que é do pastor Luciano Subirá, quando ele esteve em Israel e ele viu uma estrutura onde ali ele mostrou, né, o que era a pedra angular, que sem aquela pedra, aquela estrutura ali, ela não se sustentaria. Então ele mostra, ó, aqui é a pedra angular. Então essa linguagem é uma linguagem que para eles fazia total sentido quando eles falavam que Yeshua é a pedra angular, porque sem ela a estrutura, a base não existiria, tá? E aqui ele traz Pedro, né, falando sobre essa questão do sacerdócio real. E isso é muito importante a gente entender, porque você precisa ter esse senso de pertencimento. Você precisa entender que você é propriedade exclusiva do Eterno. Muitas vezes, por uma vida que você levou de sofrimento, de rejeição, até rejeição familiar, até o seu contexto, a sua história de vida, muitas vezes, às vezes você não se sente pertencido, porque se você teve uma rejeição paternal, por exemplo, né, às vezes você não vai se sentir pertencente ao amor de Deus. E isso é uma ferida que ela te torna difícil a compreensão de entender a paternidade do amor do Pai. Mas o Senhor hoje quer te curar, Ele quer te restaurar, Ele quer que você entenda que você é propriedade exclusiva do Senhor, porque você foi comprado com sangue precioso, você foi lavado e remido com o sangue do Mashiach. Então, aquilo que antes o inferno podia te acusar, aquilo que antes estava como um jugo, um peso sobre a tua vida, toda ferida, toda dor, tudo aquilo que foi lançado sobre a tua vida, toda palavra de maldição, toda palavra contrária, tudo aquilo que falaram que você não era capaz, que você não ia conseguir. O sangue do Mashiach, ele quando te cobre, ele te limpa e ele muda o teu DNA. Agora o teu DNA passa a ser o DNA do filho de Deus. Então você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva do Altíssimo. E você precisa começar a internalizar isso dentro de você, a internalizar isso na sua mente e começar a agir como tal. Pedro vai dizer que a gente vive aqui basicamente como estrangeiros, né? Mas a gente tem que manter a nossa identidade como povo. Povo de quem? Povo de Deus. Enquanto a gente honra as nossas obrigações aqui na Terra, as autoridades, tudo, que a gente honra os nossos compromissos, a gente precisa viver na Shalom do Eterno. A gente vive aqui, né, dentro de um sistema ainda que vigora aqui nesse mundo, mas nós somos um povo estrangeiro aqui, porém temos uma identidade. E nós estamos aqui para estabelecer o reino do soberano, daquele que é o criador de todas as coisas, daquele que governa o universo, daquele que rege todas as coisas. E haverá o tempo em que ele virá para restaurar todas as coisas. Então, hoje nós vemos, né, muita coisa fora do lugar no mundo, corrupção, pobreza, violência, a gente está vendo o sistema o qual está operando, mas nós estamos caminhando aqui sobre essa terra, né? E somos aqueles que são embaixadores do reino. Estamos aqui proclamando, olha, há um reino perpétuo que virá.
Há um rei que voltará e estabelecerá o seu trono de justiça, onde a base dele é o amor e a justiça, e ele regerá as nações com vara de ferro. A justiça dele será estabelecida, e toda treva cairá, e todo mal se curvará diante da justiça e do poder e do amor dele. Então, Pedro, ele traz essa percepção de quem nós somos. E quando nós lemos isso, a gente precisa ampliar o nosso entendimento, entender aquilo que Pedro está falando. 1 Pedro 2,9 vai dizer isso, e que essa mensagem esteja gravada no teu coração hoje. Mas vós, é você mesmo, seu CPF, seu nome, você. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo que foi adquirido. Adquirido. Você é de Deus por direito adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entende a essência do nosso propósito? Nós somos uma geração escolhida. Nós fomos escolhidos, você precisa entender isso. Você foi chamado, escolhido, você foi desejado. Você foi separado. Você é um sacerdócio real, real. Você há sobre você a realeza de Deus. A nação santa, o que é a nação santa? É a nação separada. É uma nação que ela não está comungando com a podridão do mundo. É uma nação santa. É uma nação que flui no amor, na justiça, na beleza. Ela flui naquilo que é leve, naquilo que é saudável. Ela flui naquilo que traz a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação. Entende? É essa separação. Isso é ser nação santa, é ser o povo adquirido. Para quê? Para que a gente venha anunciar as virtudes daquele que fez aquilo que ninguém poderia fazer por nós. Ele nos tornou, né, essa geração eleita, o nosso Mashiach. Então é por isso e para ele que nós temos que anunciar as virtudes dele. Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é só sobre a sua luz, mas a sua maravilhosa luz. Então, esse versículo ele é muito, 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 muito especial. Pedro aqui está citando literalmente quando Adonai estabeleceu Israel como seu povo no Monte Sinai. Entende? Por que que eu falei lá no início da palavra que Pedro está falando para judeus e gentios que fomos enxertados, porque agora, como um povo só, essa palavra que Adonai estabeleceu no Monte Sinai, Pedro agora está replicando e falando para nós, como gentios, para nós, como aqueles que fomos enxertados e agora somos povo, igualmente, queridos, igualmente. Paulo vai dizer: não há mais diferença entre judeus e gentios. Igualmente, agora, nós somos um só, nós somos um povo. A partir de Yeshua, é como se Yeshua ele criasse agora aqui um novo homem. Então, é um povo. É isso que você precisa entender. É por isso que quando a gente fala sobre as festas bíblicas, e Isaías vai dizer que Deus tem prazer naqueles que são gentios que celebram as festas. Então, é aquilo que eu falo. As bênçãos que Deus tem para o seu povo, eu quero todas. Eu quero todas, eu não quero selecionar, não, eu quero todas. Todas as bênçãos que Deus tem, eu quero. Porque eu sou povo. Eu faço parte, eu tenho senso de pertencimento de que eu sou nação escolhida, sacerdócio real, povo adquirido. Então, aqui, Pedro, ele está citando Êxodo, certo? Está citando Êxodo. Quando Deus falou com o povo de Israel, aonde? No Monte Sinai.
E agora ele está dentro de um cumprimento messiânico, né? Assim como foi prometido para Israel no Sinai, agora se cumpre plenamente para nós, para toda a comunidade messiânica, para todos os crentes em Yeshua, judeus e gentios unidos em Yeshua. E qual é a nossa missão? Somos chamados, queridos. É isso que você precisa entender. Qual era a missão de Israel desde o princípio? Ser luz para as nações. Então, qual é a sua missão? A missão não mudou? A missão continua sendo a mesma? Você, como povo adquirido, povo escolhido, você que recebeu essa palavra, certo? Que você é povo, a missão é essa, a missão não mudou, é ser luz para as nações, proclamando as obras maravilhosas do nosso Deus, proclamando as obras maravilhosas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa é a nossa identidade. Entende? A sua identidade é viver como sacerdote real. A sua identidade é você se manter santo em meio a um mundo corruptível. É você proclamar as virtudes de Deus como através da tua vida, através do teu testemunho. E é você honrar a sua herança. Isso é forte, hein? Porque a sua herança é incorruptível. Incorruptível, ela é eterna. O que você recebeu do Senhor é eterno. Eterno. Certo? Então, quando a gente vai fazer uma análise aqui, eu até fiz uma análise mais profunda do texto para trazer, mas não vai dar tempo, gente, meu Deus do céu. Olha, eu vou te contar, gente, como o tempo passa rápido na hora que a gente vai pregar. Eu tenho que orar para o Senhor me agilizar, entendeu? Tipo assim, eu sou inimiga do tempo, porque passa muito rápido. Mas, vamos lá. Quero só trazer uma finalização aqui para vocês, linkando aqui isso tudo que Deus já liberou sobre nós. Certo? Vamos lá. Olha só. Se você ler, né, prestando atenção, degustando a palavra, é isso que você tem que fazer. Agora, com as porções que você vai ler, das parachoto, vai degustando a palavra, não lê correndo. Mas vai degustando, vai meditando, vai deixando Deus falar com você, o que Ele quer falar com você através da palavra, porque a palavra é um livro vivo. Você tem que entender que isso aqui não é um livro comum. A palavra ela é viva, viva, literalmente, tá? Quando você está lendo, seu espírito está sendo ministrado. Então, olha só. Esse versículo-chave que nós lemos, de 1 Pedro, que nos diz a nossa identidade, certo? Que nós somos povo escolhido, geração eleita. Essa é a nossa identidade. E ele nos dá a nossa identidade e a nossa missão. Amém? Bota um amém aí. Bota um amém para mim saber se vocês estão acordados. Amém. Glória a Deus. Então, esse é o versículo-chave que vai fundamentar todas as instruções práticas que Pedro está dando nas suas cartas. Porque vocês viram que essa carta de Pedro aqui é uma instrução extremamente prática. Ele vai dar várias instruções práticas que são dia a dia, vida na vida, coisas que a gente, né, absorve para a nossa vida no dia a dia. Então, por exemplo, no capítulo 1, Pedro aqui ele vai preparar o teu coração, né? Ele vai preparar o teu coração. Ele vai dizer aqui que a gente tem que, como sacerdócio real, a gente tem que manter a nossa mente preparada para o serviço.
certo? Para servir a Deus com amor, para entender a nossa missão. A gente também tem que ter uma vigilância espiritual constante. Ele fala assim, ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, como nação santa, a gente tem uma responsabilidade de refletir o caráter de Adonai em tudo. Então, entenda uma coisa aqui. Vamos falar um pouquinho de adulto para adulto, né? Santidade não é opcional, queridos. Santidade é nossa essência. Entendeu? Então, sede santos porque eu sou santo, é uma ordem expressa. Então, a gente não pode ficar brincando, despeca, despeca. Não, santidade aqui para nós não é opcional. Santidade é a sua essência. Sede santos porque eu sou santo. E aí ele vai dizer, ó, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Como que você purifica a sua alma? Alguém escreve aí no chat. Instrução maravilhosa de Pedro, gente, para a nossa vida hoje. Vamos ver se alguém vai escrever aí no chat. Quem que vai escrever aí no chat? Como é que você purifica a sua alma? Escreve aí, gente. Ó, vou ler mais uma vez, hein? Fica ligado, fica ligado. Prepara o dedo aí no chat. Prepara o dedo. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. E aí? Quer purificar a alma? Como é que você purifica a alma? Isso aí, Regina. A Regina escreveu aí para nós. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Quer ter a tua alma limpa, leve, purificada? É obediência à verdade. Para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente. Meu Deus, isso é forte demais. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Instrução aqui, gente, essa instrução aqui, ó, isso aqui, ó, é feijoada, tá? Das boas. Essa aqui é alimento forte. Instrução aqui, ó, vida na vida. Ele tá falando aqui, ó, do amor fraternal não fingido. Se ele tá falando aqui de amor não fingido, é porque existe o amor fingido, né? Muitas vezes dentro das comunidades. E isso aqui não pode acontecer. Isso aqui é uma coisa que na Elohim a gente sempre fala, a gente sempre bate de frente com isso. Isso aqui dentro aqui da Elohim, da rede Shekinah, não pode acontecer. E nós somos extremamente contra esse tipo de coisa. Não existe isso. Não existe isso. Isso é muito implementado, queridos, nas comunidades. E se na sua comunidade você vê que tem esse tipo de coisa, comece a você, em vez de você ficar olhando, reclamando, falando, não, mas fulano é fingido, comece a você a amar ardentemente o seu irmão. Comece por você a dar um testemunho e comece você a ser obediente à verdade, porque essa é a verdade. É a instrução que você está recebendo hoje, o Senhor está falando com você hoje, não com outro irmão lá. É para você a instrução. Então, um amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Meu Deus do céu, gente, isso aqui é para glorificar de pé, aplaudir de pé. Pedro, uau! Entendeu? É forte, gente. É forte. Porque um povo, como um povo de propriedade exclusiva do Senhor, nós temos que amar genuinamente a família de Hashem, a família de Adonai, a família do nosso Deus. Entende? O amor, ele tem que ser autêntico e não um amor performático, um amor fingido.
a gente está dentro do mundo onde a gente vê muita falsidade, onde a gente vê... Mas, ó, você, querido, é nação santa. Você está separado dessa corrupção, dessa mentirada, dessa fingição. Você é outro padrão. O seu padrão é padrão de realeza. Então, o seu amor é autêntico. O seu amor, ele precisa ser autêntico. E se você não tem isso, você precisa começar a gerar isso hoje. Você precisa começar a pedir isso hoje. Certo? Tem um versículo que fala, até o meu esposo estava falando comigo ontem, eu não sei se ele está aí, se ele estiver aí, se ele puder abrir o áudio e falar para mim o versículo, que nós estávamos conversando, né? Porque tem pessoas que adoram a Deus, mas falam mal do seu irmão. E a palavra fala, não sei se é Tiago que fala, que como que você pode adorar a Deus e você falar mal do seu irmão que tem a imagem e semelhança de Deus? Fala aí para mim. É forte ou não é? É forte ou não é, gente? É muito forte. Então, finalizando, tá? Estamos finalizando. A gente tem que pegar essas chaves de Pedro aqui que são poderosas demais. Ele vai dizer que, como forasteiros e peregrinos, que nós temos que nos abster das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, olha essa chave aqui. Existe um combate contra a sua alma. Só que você tem a autonomia e o poder de se abster dela. Entendeu? Você tem essa autonomia. Você tem esse poder de se abster. Pus no Então, chat o como? versículo, meu amor. Oi? Oi, Pus no amor. chat o versículo. Ah, tá, obrigada. Aqui, ó, o apóstolo colocou aqui, ó. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. É simples assim, cortando reto, entendeu? Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 João 4, 20 a 21. É assim que é. Entendeu? A palavra não se contradiz. A palavra, ela é toda alinhada. Toda alinhada. Isso é muito tremendo, isso é muito maravilhoso. Então, a gente estava aqui, finalizando aqui, né? Pedro vai dizer isso para nós. Nós somos forasteiros, somos peregrinos, até que ele venha. E aí, quando ele vier, queridos, o negócio vai ser outro, o papo vai ser outro, vai vir uma transformação que nem uma bomba atômica, Deus, e Yeshua vai restaurar todas as coisas. Se prepare para governar com ele, se prepare para ver as suas vestes reais. Hoje, muitas vezes, você não consegue enxergar as suas vestes espirituais, mas elas estão sobre você e elas são reais. E muitos daqueles que são valentes na fé têm patentes dentro das suas vestes espirituais. E no reino espirituais elas são vistas. Quando Yeshua vier, isso tudo vai ser clareado. Tá? Por enquanto, nós somos forasteiros e peregrinos. E aí Pedro vai dizer assim, ó, se abstém das concupiscências carnais que combatem contra a sua alma. Então, ele está dizendo assim, ó, como geração eleita, a gente não pode se conformar com esse mundo. E a gente tem que ter uma resistência ativa às paixões mundanas. Entende? Pedro vai dizer assim, ó, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vocês observem. Então, o teu testemunho fala muito, por mais que eles maldizem vocês. Entende? Então, como que você é luz para as nações? As nossas obras, as nossas boas obras proclamam as virtudes do nosso Deus. O testemunho silencioso, muitas vezes, ele é mais poderoso.
Simplesmente de você fazer aquilo que é bom, você fazer aquilo que é certo. Pedro vai dizer assim, ó, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Entendeu? É sobre isso. Honrai a todos, ame a fraternidade, a comunhão, teme a Deus e honre o rei. Então, isso é sacerdócio real. É a gente equilibrar a lealdade celestial com a responsabilidade terrena. Entendeu? Tem gente, às vezes, que só quer estar lá, só quer assim, né? Só quer estar no celestial, e aí aqui na terra faz tudo errado. Querido, não é assim, não. Você tem que ser leal àquilo que é celestial e você tem que ter responsabilidade na terra. Certo? Então, a cidadania, por enquanto, nós temos uma cidadania dupla. A gente vive aqui, a gente tem que respeitar as leis, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que proclamar as boas obras do nosso reino e a gente tem que viver com integridade. Certo? É sobre isso. É sobre isso. E aí, agora, para a gente fechar aqui, ó, isso aqui quebra, isso aqui vem com tudo. Isso aqui vem com tudo. Ele vai dizer assim, ó, finalmente, sede todos de um mesmo só sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, ou seja, com as suas entranhas, sendo misericordioso e afável, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Sabe aquele assim, ó, toma lá da cá? Esquece isso. Tá? Esquece isso. Ande pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamados, para que vocês alcancem, né, por herança, alcancem a bênção. Então, pensa assim, como propriedade exclusiva de Deus, a gente tem que responder como Deus responderia. Tá? Porque você é comprado, você é pertencente a ele, você foi comprado com sangue altíssimo, com preço altíssimo. Então, você responde como Deus responderia. E aí, isso quebra o ciclo da retaliação. Entendeu? Antes, santificai a Deus em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir razão e esperança entre vós. Tá? É assim, esteja pronto para responder com mansidão e temor. Sempre prontos para dar testemunho. Sempre prontos para dar testemunho. As 7 instruções mais impactantes aqui que a gente tem nessa carta é, primeiro, nossa identidade como nação santa. Nós somos separados para Deus em cada área da nossa vida, tá? Em cada área da nossa vida, nós somos separados para Ele. Amor genuíno é um amor ardente uns pelos outros, com coração puro. Nós somos uma família espiritual, queridos. Entenda isso de uma vez por todas, tá? E o modelo de família que às vezes você tem, que é uma família disfuncional, esquece isso. Deus tem uma família real, onde o amor é verdadeiro. E você precisa começar a manifestar isso a partir dentro da tua família. Se você veio de uma geração em que a família era disfuncional, tá? Pai bebia, batia na mãe, mãe traía, confusão, irmão brigando com o irmão, se tudo isso tá na sua memória, você tem que falar um basta e falar, daqui para frente a minha família vai ser diferente. A partir de mim, agora começa a mudar. E começa você ser luz dentro da sua casa. E você que ainda não tem filhos, você vai começar a gerar uma família nesse padrão celestial. Onde o amor existe, onde o respeito existe, onde o amor não é fingido, onde há lealdade, onde há fidelidade. Certo? O amor é sacrificial, não sentimental. O amor, ele é sacrificial, não sentimental. E Yeshua nos mostrou isso. Morte de cruz. Resistência espiritual é se abster das concupiscências carnais. Então, a gente é peregrino aqui por enquanto, a gente não é residente, tá?
Ele vem estabelecer o reino. Até ele vir, nós somos peregrinos. Então, a gente tem uma guerra espiritual diária contra a nossa carne, contra você mesmo. Você é o seu maior gigante. Guerreie contra ele. É isso aí. Você tem poder para guerrear contra ele. Você já tem as ferramentas. Você tem a palavra. Se você se alimentar diariamente, buscar o Senhor, você já se fortaleceu. Agora faça a sua parte. Testemunho silencioso. O nosso viver honesto entre o mundo proclama as virtudes de Hashem. Tá? As nossas obras falam mais do que as nossas palavras. Finalizando. A nossa submissão redentora, sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor. Então, nós representamos o reino do Senhor. A nossa submissão, ela é sim estratégia e missionária, a nossa submissão às autoridades da terra. Então, se nós representamos o nosso rei, a gente entende o que é submissão, a gente entende o que é honra, e a gente precisa manifestar isso aqui na terra. Tá? Bênção em vez de maldição. Então, em vez, né, de você tornar mal por mal, ou de você querer rebater o seu irmão ali, que te injuriou, e você vai lá e injuria ele também, não, abençoa ele. É difícil, né? Mas é assim que é. Somos sacerdócio que abençoa. A resposta que você tem que dar às pessoas que te fazem mal é o que Pedro está falando aqui. Tá? Se você precisar de um chocolatinho para engolir essa, pega um chocolatinho, come um chocolatinho, ó, deixa ela descer. Você tem que dar uma resposta sobrenatural às ofensas. Entendeu? Te fez mal, abençoa ele. Faz isso. Porque você tem um versículo que fala que você é como se você colocasse brasas de fogo sobre a cabeça daquele que está te falando mal. E você está dando a ele uma oportunidade dele se converter e de você ganhar uma alma para o Senhor. Então, a gente vence o mal com o bem. Entendeu? Essa é a estratégia daquele que governa. Essa é a estratégia daquele que anda, ó, pisando sobre as trevas. A gente vence o mal com o bem. Tá bom? Para fechar o último, que é o 7, sempre estejam preparados para responder. Se nós somos testemunhas da maravilhosa luz, daquele que nos tirou das trevas, a gente precisa estar pronto para responder. E a vida sempre provoca perguntas sobre a nossa esperança. Não é assim? A vida sempre vai ficar te provocando para você responder sobre a sua esperança. Então esteja pronto para responder. Como que você vai estar pronto para responder? Conhecendo a palavra. Vem fazer o maná, vem fazer as parashot, entra no universo das palavras, porque você sempre vai ter a resposta na ponta da língua. Amém? Nação santa, povo escolhido, propriedade de Deus. Você, é isso que você é. Você não é mais um pecador tentando ser bom. Você é realeza sacerdotal, vivendo a sua herança, tá? Você não é alguém que está buscando um propósito. Você é nação santa, proclamando as maravilhas do eterno. Entendeu? Cada instrução de Pedro nos dá um fluir dessa verdade. Agora você sabe quem você é e você sabe como você tem que viver. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O manto. Passamos aí um pouquinho mais. Deus abençoe vocês poderosamente. Tome essa verdade, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amanhã estaremos firmes e fortes juntos. Hoje já tem porção das parashot lá para você ler. Então vai lá no Instagram, pega lá, faça a sua leitura. Não deixe de ter aí uma disciplina espiritual. Deus abençoe vocês. Bom dia. Shalom, shalom.